Desculpa aí, gente. Eu vou fazer o vídeo, hoje a nossa live, um pouquinho mais curta, porque minha internet está com esse problema, tá certo? Então, como eu dizia, você não é fraco, você não é a pessoa incapaz, você é uma pessoa que pode vencer, você é uma pessoa que tem capacidade de vencer, mas toma cuidado com as imagens que a sua mente cria e cuidado naquilo que você acredita. Se você acreditar, você passa a ser aquilo que você acredita. A crença que a gente gera. Nós temos que ter cuidado com a crença. Cuidado com a crença. Você passa a acreditar naquilo que você imagina. Porque a imaginação é fruto de um pensamento muito prolongado, de uma análise muito profunda. Você analisa, então você imagina. Então você passa a ser aquilo que a sua mente está ditando, aquilo que as suas emoções estão ditando. Então preste atenção. Você não pode viver em função da sua imaginação. Você tem que vir em função daquilo que é sólido, daquilo que é palpável, que é a palavra de Deus que diz, que garante que você é vencedora, que garante que você é vencedor, que garante que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que garante que você surfa sobre as ondas, sabe? Que você tem essa garra, você tem condições de fazer isso, você é capaz de fazer isso. Então não se entregue ao poder da sua imaginação. Quando você fica pensando muito, principalmente no quadro, que às vezes a gente está meio para baixo, né? A gente está triste, a gente está depressivo, o que acontece? A gente passa a ficar mais pensativa. Quando a gente pensa, a gente está muito pensativo, obrigada, né? Continua aí, mesmo que cair, eu volto, tá, gente? Tem um pouquinho de. Eu botei no meu 4G porque a minha net está caindo. Então, quando você está muito para baixo, a sua tendência é pensar muito. E você nunca pensa coisa boa. Então você começa a imaginar um futuro tão nuviado. Você começa a imaginar um amanhã tão difícil. Você começa a imaginar que as suas forças estão tão pequenas. Então essa imaginação faz você ser justamente aquilo que você acreditou. Nós temos que vigiar muito, porque senão nós passamos a viver não segundo o que Deus nos chamou para viver, mas segundo aquilo que as nossas emoções, elas ditam através da nossa imaginação, das imagens criadas na nossa mente, ou na nossa alma, ou no nosso coração. Então veja bem, você precisa de sair desse campo tão minado. Você precisa sair desse mundo é, tão comprometido com informações que não tornam você uma pessoa livre, mas te escravizam, te levam para um calabouço, te levam para um buraco, te levam para um abismo. Não, você precisa sair desse contexto e avançar para algo mais forte. Então, às vezes você está cativo de uma imaginação. Às vezes você está sofrendo somente pela sua imaginação. Não é pelo que aconteceu, mas pelo que você achou ter acontecido. Pela imagem que você projetou, pela imagem que você criou. Então toma cuidado, né? Porque a Bíblia diz, né? Como imagina na sua alma, assim vai ser. E eu vejo pessoas, eu lido, a gente trata de pessoas, a gente tem trabalhos de mentoria com mulheres, e a gente vê pessoas que estão sofrendo sofrimentos prévios, né? E sofrimentos que apenas existiram dentro da sua imaginação. E quando aquele problema veio, se resolveu de uma forma tão fácil. Mas o sofrimento e o tormento que a imaginação traz para a pessoa é algo muito sério. A pessoa sofre por antecedência, ela chora por um defunto que ainda não morreu, por um problema que ainda não aconteceu, por uma coisa que ainda não veio. Ela antecipa o problema, ela gera, ela traz do futuro para sua mente uma imagem de destruição, de problema, que na verdade ela nem sabe se aquilo vai existir. E às vezes é só fruto da sua imaginação. Agora veja bem, você já lembra daquele desenho O Mundo de Bob? Alguém falava uma coisa pro garotinho, aparecia aquela gotinha lá em cima e falando, e ele imaginando. Tem pessoas que são assim, eles vivem no mundo de Bob, no mundo da imaginação. E eu quero aplicar assim agora a imaginação também para as coisas boas. Você quer ver uma coisa? Deus faz uma promessa para você. Diz assim: olha, eu vou fazer algo grande na tua vida, você vai ser usado de forma tremenda. Aí você imagina no Maracanã cheio, e aí Deus te bota lá dentro de uma igreja com 10 pessoas,
E ali Deus começa a te usar e você diz, poxa, Deus disse que uma obra é grande. E quem disse para você que a obra grande está na quantidade de pessoas ou no tamanho do lugar que você vai ministrar? A maior obra de Deus, a obra maior de Deus, preste atenção, é aquela que Deus faz em você. Você é a maior obra de Deus. E quando Deus diz que vai te usar numa grande obra, talvez seja a sua mudança. Talvez seja a sua própria transformação. Porque toda mudança começa em mim. Você pode repetir isso comigo? Toda mudança começa em mim, a partir de mim. Então, a maior obra de Deus para mudar a circunstância da tua vida e para mudar a sua fonte de informação de pensamentos, que gera a imaginação, que te torna muitas das vezes cativas, Deus quer mudar essa fonte. E aonde está a fonte da imaginação? Está na fonte dos meus pensamentos. E aonde é a fonte dos meus pensamentos? Informações que vieram das suas heranças com aquelas que vêm das circunstâncias. As circunstâncias mais a herança, se você tem uma herança depressiva, as circunstâncias vão ser jogadas para a depressão. Se você tem uma herança de pessoa positiva, alegre, tudo que vier vai ser rechaçada pela alegria que existe. Então a sua imaginação será até um pouco mais alta, mais altruísta. E as imaginações negativas, elas vêm por causa da sua genética, daquelas informações que você tem de suas heranças. Então isso, né? Começa isso. Toda mudança começa em mim. A maior obra de Deus é a tua vida. E eu vou passar isso para você como uma experiência minha. Eu gosto muito de falar de mim, porque dos outros é dos outros, né? Então vamos lá. E Deus sempre falou assim, olha, Regina, tu vai ser usada numa obra grande. E eu comecei a fazer uma projeção, uma imaginação. Eu comecei a me ver pregando em estádios grandes. E eu disse, gente, a minha imaginação fluiu, mundo de Bob purinho. E de repente, sabe o que acontece? Eu passo pelo processo, né, da perda do casamento, do divórcio. E eu disse, Deus, cadê a obra grande? Cadê a promessa que tu falou? Cadê onde está isso? Aí um dia uma irmã falou para mim assim, Regina, a maior obra de Deus é você. Olha como você está. Se Deus resgatando a tua alma, em resgate da tua alma, em resgate da tua fé, da tua esperança, essa é a maior obra de Deus. Mas a gente quando fala, olha, Deus vai te usar, aí você já começa a criar um mundo de imaginação e de repente Deus quer te usar dentro da tua casa. Para ganhar teu marido, para ganhar teus filhos. Como? Pregando? Não, não se ganha marido pregando, se ganha marido pelo porte santo. Você tem que ter porte de santidade. Como é isso? Você não pode criticar, você não pode acusar, você não pode dizer que você é a santa, olha, e você não chega nem aos meus pés. Olha, isso aí tudo, você está fazendo tudo errado. Essa postura de santidade, olha só, não é isso. A Bíblia diz que nós precisamos ser mansos e humildes, não é verdade? Então, talvez a maior obra de Deus seja transformar você num agente de milagre dentro da sua casa. Como? Mudando a sua postura. Tirando da sua imaginação algo que Deus não falou daquela forma, mas você imaginou ser. Você quer ver outra coisa? Quando Deus faz uma promessa e não acontece segundo aquilo que você imaginou, já parou para ver que você não dá tanto valor? Ah, mas não foi isso que eu imaginei. Ué, não foi isso que você imaginou, mas foi isso que Deus falou. E a gente passa a depreciar a promessa de Deus, o cumprimento da promessa, por conta do quê? Por conta de não acontecer segundo a nossa imaginação. Deus não tem responsabilidade com a sua imaginação, ele tem responsabilidade com a palavra dele. E a palavra dele é uma só. A sua imaginação podem ser muitas. Então, não fique esperando que as promessas de Deus na tua vida vão se cumprir da forma que você imaginou, porque não vai ser assim. Vai ser como Deus programou, vai ser como Deus determinou. Então, às vezes, você nem dá tempo, nem glorifica, nem exalta o Senhor, nem faz nada, porque você fantasiou tanto. Sabe, você fez uma imaginação, mundo de Bob, né? Vai acontecer desse jeito, vai acontecer daquele. Aí vem, gente, um fusquinha, mas cheia da glória de Deus. Você diz assim, mas é isso? Ah, não. É isso não. Eu esperava muito mais. Olha o que você está fazendo com Deus que te deu a promessa. Deus sabe o que ele tem que te dar.
Aí você fica projetando na sua imaginação algo que não é verdadeiro. E Deus não tem compromisso com a inverdade. Deus é compromissado com a palavra dele, que é a verdade. Então ele vai cumprir na tua vida aquilo que ele falou, não aquilo que você imaginou. Difícil, né? Mas verdade. Ele vai cumprir na tua vida o que ele falou e não o que você imaginou. Olha, Deus fala, eu vou te dar um marido, né? Todo mundo quer ouvir isso. E o marido vai ser um homem abençoado. Aí você imagina um homem de 1,80 m, forte, rico, poderoso. Chega um baixinho, barrigudo. Aí você fala assim, mas é isso? Deus disse, eu disse que ele dá o marido. Abençoado. E a bênção não está no tamanho da barriga, na altura dele. Não, a bênção está no caráter dele. E você às vezes nem se abre para conhecer o caráter dele, porque você, pelo que você viu, não estava de acordo com a sua imaginação. É verdade, né? Nós estamos em processo de construção. Todos os dias nós estamos sendo construídos e desconstruídos também em alguns conceitos e preconceitos como isso, né? Aí houve uma época que Paul Yang-Cho ele ensinou que nós tínhamos que dizer para Deus como que nós queríamos o marido, como nós queríamos a bênção, e dizer o tamanho, né? Tudo que a gente queria. Gente, quantas pessoas ficaram frustradas? Quantas pessoas ficaram decepcionadas porque Deus não deu nada daquilo que ela escreveu? Irmãos, queridos, se você for projetar, dizer para Deus, Deus, eu quero assim, você não está dizendo para Deus fazer a vontade dele, você está dizendo para Deus fazer a sua vontade. E Deus, ele não trabalha com a sua imaginação, ele trabalha com um processo muito diferenciado disso. Ele trabalha com a verdade dele, ele trabalha com a realidade dele, ele trabalha com o tempo dele. Então não adianta você perder tempo imaginando, sonhando, como esse problema vai ser desenrolado. Irmãos, a gente se preocupa muito com como é, né? Como é que vai ser? Como vai ser? Como é? E eu quero dizer que o como é, o como vai ser, é problema de Deus. A gente se preocupa muito com a obra que Deus vai fazer e se esquece de fazer a nossa parte no contexto obra. Deus precisa que você faça a sua parte para que ele faça dele. E uma das coisas que Deus quer de você hoje, através dessa live, através dessa palavra, é que você pare de ser uma pessoa que viva no mundo de Bob. Pare. Sabe, Deus não vai fazer nada fora da palavra. Você quer ver? Um dia eu estava no monte orando, sentada, lá no Monte de Amendoeira, que hoje acho que nem sei se funciona ainda. E lá no monte tinha uma irmã com uma foto, ela andava de um lado para o outro, Senhor, eu quero esse rapaz, separe esse casamento. Eu disse, que isso, gente? Que é isso? Aí ela estava pedindo para Deus separar aquele homem da mulher, porque Deus tinha prometido aquele homem para ela. Irmão, onde Deus fala isso? Deus não institui. Como é isso, né? Como é que vai ser, Jesus? Como é que vai acontecer? A gente não fala isso? Esse como é problema de Deus. O seu é ficar na posição que Deus quer. E aí, Deus não vai destruir um casamento para te dar nenhum marido. Para. Eu conheci uma irmã que dizia que eu podia ser casado com João e ser espiritualmente ligado com José. Irmã, isso é demônio. Se você casou com João, você é casado com João. E o resto é adultério. Mesmo que seja só na mente, é adultério. A Bíblia diz que o período da graça, você não precisa deitar com um homem para ser adultério. Se você imaginou, você já adulterou. Então, não siga essa linha de pensamento errada, conveniente, que faz com que você seja confortável. A Bíblia é confronto. A Bíblia não caminha segundo a sua imaginação. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é imutável. Ela não tem oscilação como as nossas emoções. O que Deus falou vai acontecer independente do que você pensa, do que você imagina, do que você acha. Ele vai fazer como ele quer, porque ele é Deus soberano e ponto. Não há negociação. Não existe negociação com o agir de Deus na nossa vida. E eu quero dizer, como diz aqui a Vera Lúcia, a vontade dele é perfeita. E daí a gente quer dizer o seguinte, Deus, eu quero que tu faça, mas precisa ser assim. Então, faz você. Deus diz assim, você quer desse jeito? Só serve do teu jeito? Então faça você. Porque se for para eu fazer, é do meu jeito. Então Deus não vai trabalhar segundo a sua imaginação. Deus não vai respeitar a sua imaginação.
É você que precisa respeitar a vontade dele. É você que precisa acatar a vontade dele. Deus não vai negociar com você. Deus não vai descer ao teu nível de negócio. Não. As coisas de Deus não são negociáveis. Os princípios de Deus eternos não são negociáveis. O que é pecado hoje foi pecado desde Adão. Não há tempo para pecado. O pecado é atemporal. O que se tornou pecado e deixou de ser pecado foi coisas que o homem criou, como, por exemplo, costume. Há muito tempo eu não podia cortar cabelo porque era pecado. Aonde está escrito isso? Não está escrito na Bíblia isso, que não pode cortar cabelo. Porque eu não podia. Então, tantas coisas que foram ensinadas como pecado e hoje deixou de ser, não foi o que a Bíblia disse, mas foi o que o homem interpretou. Mas o que a Bíblia fala que é pecado sempre. O que é pecado para mim é pecado para você. Então, nós não podemos achar que Deus vai negociar com você. Eu me lembro de uma época, não sei se ainda hoje está, numa igreja muito conhecida, que eles oravam, Senhor, tu tem que me dar, e batia com a mão. E eu dizia assim, aonde está escrito que nós mandamos em Deus? Aonde está escrito que Deus é teu servo? Deus não é teu servo. Deus é Senhor. Você que é serva. Você que é servo. Quem tem que fazer é você. Deus não tem que fazer mais nada. Presta atenção, tudo que Deus tinha que fazer na tua vida já fez. Ele deu Jesus para morrer por você. Agora o resto é você quem tem que fazer. Inclusive, se alinhar com a palavra. E parar de ficar imaginando que você vai ter o marido de fulana. Porque isso é demônio e é pecado. Parar de ficar imaginando que alguém tem que morrer para você ter vitória. Para com isso, gente. Ninguém precisa morrer para você vencer, não. Quem tem que morrer é a velha criatura que está dentro de você. É como eu disse, toda obra começa em mim. Toda mudança começa em mim. E a maior obra de Deus, gente, presta atenção, é dentro de mim. São as mudanças dos meus pensamentos, é a mudança das minhas intenções, são as mudanças dos meus sentimentos. Isso é uma grande obra. Se Deus te falou que vai te usar numa grande obra, saiba que você é a grande obra. A tua família é uma grande obra. Daí, você pode ser usada para fazer a obra de Deus, mas depois que você estiver no processo do tratar de Deus, para não se levar, sabe? Para não levar ninguém para o engano, para o erro, né? Então você precisa se dobrar, isso, Vera, você tem que se quebrar, se dobrar aos princípios do Senhor. É você quem tem que se curvar, é você quem tem que descer, é você que tem que se humilhar. Não é Deus. Deus não é o seu empregado. Ele não vai fazer o que você quer, o que você imagina. Ele não vai fazer isso, né, Anderlúcio, Luci? Não, Deus não vai fazer. Deus vai fazer o que está no coração dele para você. E às vezes o que está no coração de Deus não tem nada a ver com o que você está imaginando, sabe? Não tem nada a ver com o que você está imaginando, com o que você está sonhando. Tem muitos sonhos que não são os sonhos de Deus. São seus sonhos. Agora você precisa escolher. Ou você vai querer seguir os seus sonhos, ou vai querer o sonho de Deus para a tua vida. E eu vou te dizer logo de cara assim mesmo. Os teus sonhos só são bonitos na sua fantasia, na sua imaginação. Agora, os sonhos de Deus são eternos. E os sonhos de Deus podem não vir para você tão colorido como os seus sonhos são hoje. Mas os sonhos de Deus te levará à eternidade. O sonho de Deus te levará ao caminho aonde mana leite e mel. Então, é muito melhor você viver o sonho de Deus do que você querer viver seus sonhos. Então a gente tem um louvor que a gente diz assim, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Então abrir mão dos seus projetos, dos teus planos, é dizer para Deus, Senhor, eu imaginei tudo isso para mim. Eu criei a imagem de o que seria uma médica. Eu, por exemplo, ia ser jogadora de voleibol. Era o meu sonho. E quando eu fui aprovada para que um olheiro aí de um grande time viesse me olhar, para eu ser levada, para ser treinada num clube, e depois levada para a seleção brasileira, o que aconteceu? Meu pai não deixou eu ir no teste, porque na Assembleia de Deus era pecado ser jogadora de vôlei. Então, o meu sonho
Eu gastei tantas horas fazendo ginástica, fazendo musculação. Eu gastei tantas horas treinando, eu fui cortadora, eu fui treinada para pegar a bola embaixo, né? Eu fui treinada para corte pela minha altura e não cheguei na seleção, porque era o meu sonho. Aí Deus disse assim, Regina, legal o teu sonho, a sua imaginação tá ótima, eu já me via na seleção, sabe? Eu era muito amada dentro do mundo de vôlei que eu vivia, só que Deus tinha outro sonho para mim. E eu digo para você, o que Deus me deu certamente foi melhor do que aquilo que eu sonhei. Então, às vezes, a gente se frustra porque Deus não realiza as nossas imaginações, os nossos sonhos. Mas não se frustre, não. Porque às vezes Deus permite até que você, porque Deus não tira de nós as nossas capacidades. Ele não te mutila, Deus não te anula, não te aniquila. Ele só quer que você permita que os teus sonhos se submetam aos sonhos dele. E que a sua imaginação seja segundo o coração dele. Comece a imaginar o que Deus tem no coração dele para você. E comece a sonhar com o que Deus tem para você. Dessa forma você não vai se frustrar. Dessa forma você não vai ficar uma pessoa complexada. Dessa forma você não vai se sentir rejeitada. Por quê? Porque você está entendendo que a sua imaginação é sua, mas a vontade de Deus ela vai prevalecer na tua vida. Tá certo? Então aqui nesse texto ele é muito enfático, né? Porque assim como você imagina, assim você é. Então hoje eu te convido a sair do que você é e a ser o que Deus quer, né? E para isso você tem que sair do campo da imaginação. Você tem que ir para o campo da verdade, da palavra. O que a palavra diz a teu respeito? O que a Bíblia diz para você? O que Deus tem falado com você? E como você tem interpretado as coisas que Deus falou? Segundo a sua imaginação vai dar ruim. Se você interpretar a palavra que Deus tem falado, se você interpretar as profecias ou as promessas de Deus segundo a sua imaginação, vai dar ruim. Então, o que eu vou fazer na minha vida? Nada. Você vai dizer, Senhor, cura a minha imaginação. Me ensina a interpretar. Existe o dom do discernimento. Senhor, me dá esse dom que todos nós precisamos aprender a discernir, né? A interpretar. Qual é o espírito que está falando, se é de Deus, se é do diabo, se é do homem. A gente precisa discernir, entender um sonho, por exemplo. Ele tem que ser discernido. Às vezes a pessoa sonha e interpreta. A interpretação é uma coisa, o discernimento é outra. Às vezes você interpreta o sonho e não tem nada a ver com o que ele é de fato. Porque sonho de Deus tem que ser discernido pelo Espírito, não interpretado com a sua inteligência. Então, você, aprendendo esses princípios, você vai ser menos frustrado, menos vazia, menos chata, né? Porque uma pessoa frustrada, ela fica meio chatinha, não é verdade? Eu acho que é. Minha filha parou para rir de mim aqui. Tá vendo aqui, gente? Ela parou para rir de mim. Pergunta se tá fazendo sombra no teu rosto. Tá fazendo sombra no meu rosto aí, criança? Fala para mim. Acho que não. Tá bom. Tá bom. Então, é isso. Você precisa, então, a compreender que a vontade de Deus, ela não passa, muitas das vezes, por aquilo que você imagina, o cumprimento da vontade de Deus, né? Vai ser cumprido da forma que Deus quiser, da forma que Deus realmente estabelecer para você. Então, não fique esperando, assim, imaginando, floreando, fantasiando. Às vezes Deus diz assim, olha, eu vou te dar um grande livramento. Você imagina assim, meu marido vai morrer. Dá ruim e fica forte, saudável. Aí você fica na cama. Meu Deus! Tá vendo aí? Porque o Senhor vai me fazer uma grande vitória financeira. Aí você pensa assim, vou ganhar um grande dinheiro, uma herança. Aí Deus vai te dar um trabalho. Aí qual é o trabalho? Você vai fazer faxina numa loja. Você diz, mas é isso? Ué. Deus fez a promessa que te daria uma bênção financeira. Agora você fantasiou ganhar uma herança. Quem errou foi você, não foi Deus. Então são princípios que você precisa respeitar para você não se frustrar. Para você viver melhor na tua fé. Para você viver melhor a sua vida. Para você não viver oscilando suas emoções. Para você não viver conjecturando, né? Não viver em conflitos. Você precisa viver bem. Porque foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para te dar uma vida abundante. Ele morreu para você viver bem. Para viver uma vida muito abençoada. Tá certo? Então a faculdade da alma, chamada imaginação, precisa ter um certo controle
Então não fica assim vagueando. Às vezes você, não sei se você já teve esse processo, eu acredito que sim, que às vezes sua mente vai embora e você começa, né, a fantasiar, a fantasiar. E ali você pensa em tanta coisa, você imagina tanta coisa, daqui a pouco você volta à realidade, não é nada daquilo. Então, pegue o controle da sua mente, saia daquele samba do Zeca Pagodinho, Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Passa a ter o controle sobre a tua vida, deixe de ser coadjuvante, como diz Augusto Cury, passa a ser o protagonista da tua história, é você quem escreve a tua história, é você que está no comando da sua história, claro, e o controle está na mão de Deus, e aí você tendo esse controle sobre as suas emoções, você tendo esse controle sobre os seus pensamentos, você tendo esse controle sobre a sua imaginação, você vai ser uma pessoa bem mais equilibrada. Sabia disso? Aí você vai ver que a vida vai ter uma certa facilidade. A vida vai te dar, assim, algumas aberturas, porque você vai ter um entendimento maior da vida. O problema não vai ser tão problema como você é quando as suas emoções estão desequilibradas, quando as suas imaginações estão soltas. Tu pega a rédea de todas essas coisas e entre no equilíbrio, entre no eixo, seja uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, porque a serva de Deus, o servo de Deus tem que emanar equilíbrio, tem que emanar, sabe, sobriedade. É o que as pessoas precisam ver na gente, sobriedade, porque para ser doido que nem o mundo, fica no mundo. Né? Mas quando você vem para Jesus, ele é teu eixo, ele é tua bússola. Você não está perdida, você não está perdido. Você não está solto ao léu, você não está descontrolado, você não é pipa voada. Você é uma pessoa que tem o controle, você está sendo comandado pelo Senhor. A tua vida tem direção, você tem origem, você tem destino, você sabe de onde veio, sabe para onde vai. E tudo isso gera em você um eu estabelecido, uma identidade forte de Deus em você, e você é capaz de romper muitas barreiras que talvez com esse desequilíbrio, com essa falta de estabilidade emocional você não esteja vendo. Porque eu não posso guerrear sem ver. Eu preciso ver para onde eu vou atirar. E às vezes quando a gente está no processo, né, de desequilíbrio da nossa mente, a gente atira para tudo quanto é lado, acaba ofendendo pessoas que não tem nada a ver com o problema, acaba falando demais, a gente é levado para a compulsão ou da compra ou da fala, ou a compulsão na comida. Quantas pessoas aí estão aí desequilibradas no seu peso, né? Não conseguem emagrecer, porque a mente não deixa, a imaginação está acelerada, ela está no quadro de ansiedade muito grande, e aí não dorme, daí tem surtos, e é uma pessoa que as pessoas não conseguem conviver e, na verdade, nem você consegue ficar sozinha com você. Então, quando você pega o controle disso tudo e quando você pega, né, vai para o seu eixo, vai para o seu equilíbrio, quando você, então, norteia a sua mente, norteia a tua imaginação, você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa abençoada. E é para isso que Cristo nos chamou. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, e dessa forma a gente passa a ser uma pessoa que, quando você chega na casa de alguém, entra a paz, né? Porque você tem paz para levar. A gente costuma saudar o irmão, né? A paz do Senhor. E às vezes a gente fala a paz do Senhor e a gente não tem essa paz, porque a nossa imaginação não para, a nossa mente não para. Puxa o freio de mão, minha irmã, meu irmão, puxa o freio de mão. Acredite que Deus está no controle da tua vida e você tenha o controle das suas emoções, sabe? Esconde em Cristo, se esconda nele. E existe uma outra situação, às vezes você precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um terapeuta. Quem sabe você não esteja precisando também da ciência para te ajudar. Quem sabe você não está precisando de uma parte medicamentosa para ajudar. Às vezes está faltando química no teu cérebro e você só imagina catástrofe, você só imagina coisa ruim. E aí, se você é uma pessoa usada por Deus com esse desequilíbrio, você só vai ter revelação de catástrofe, só vai ver coisa ruim, porque vai passar por você. Em parte profetizamos, em parte nós sabemos. Então, até para ser usado por Deus, tem que ter equilíbrio. Olha que coisa forte.
Até para você ser instrumento de Deus, você tem que estar afinado. Então, existe o recurso da oração, existe o recurso da palavra, existe o recurso como é que se fala, da meditação. Medite na palavra, pondere a sua vida. E existem os recursos médicos, e existe o recurso medicamentoso. São várias ferramentas colocadas à sua disposição para você adquirir o equilíbrio. E não viver, né, com a imaginação solta, sofrendo, a sua mente levando você para calabouços emocionais, levando você para cavernas, né? Não. O Senhor quer te levar para um lugar alto e seguro. Deus quer aplanar teu caminho. Deus tem um futuro abençoado para você. O mundo jaz. A Bíblia já diz isso. Mas o Senhor diz que a gente teria aflição, mas que nós venceríamos. Basta ter bom ânimo. E bom ânimo significa coragem na hora da adversidade. E a coragem, ela precisa surgir, sabe? É isso aí, né? A gente joga muito, espiritualiza todas as coisas. Isso está errado. Você tem também as suas emoções, sabe? E as emoções, elas são curadas com médico, são curadas com terapia, são curadas com a parte medicamentosa, em alguns casos, e também pelo Ministério de Cura Interior, que é o ministério que eu trabalho, né? A gente pode, agora nem tudo é espiritual. Irmão, eu estou sentindo uma angústia, é demônio. Não. Pode ser um problema. A angústia, ela tem várias fontes, né? Por exemplo, se você está vivendo a menopausa, você tem uma alteração hormonal. A menopausa compromete demais as suas emoções. Ah, de repente você tem um problema da tireoide, como eu tenho hipotiroidismo. A hipotiroidismo, ela pode causar um quadro de depressão. Ai, porque eu vivo infeliz. Não, você tem um problema físico, vai ao médico, faz um exame de sangue. Aí você começa a imaginar, meu Deus, por que minha vida não dá certo? Ah, não dá certo porque você não toma atitude, meu amor. Então toma uma atitude, sabe? Procura um médico, faz um examezinho de sangue. Às vezes você tem uma falta de lítio no cérebro, sabia? O lítio leva uma pessoa a ser bipolar. A pessoa tem oscilação de humor, ela tem polos alegres e polos de ódio, né? Amor e ódio, então ela é bipolar. E às vezes é a falta do lítio. Ah, eu vou orar, eu vou jejuar, ok, mas o remédio também faz parte do tratamento, tá certo? Não espiritualize tudo. Não jogue tudo para o espiritual. Você tem um lado emocional, você tem um lado físico, você precisa cuidar da trindade, né? A triunidade do corpo, tá certo? Em tudo Deus vai agir, usando o médico, Deus vai usar o remédio, Deus vai usar a oração, Deus vai usar o conselho. Quem sabe você precisa apenas entender o que você está vivendo. A sua imaginação é tão forte, não, eu pensei que fosse assim. Aí vem alguém e diz assim, não, olha só, é desse jeito aqui, ó. Trabalha assim, assim, assim. Aí sabe o que acontece? Você, poxa, eu tinha pensado tanto diferente. Aí você vai entender. E só em entender, você já é curado, sabia? Só de entender. Quando você entende seus conflitos, você se entende. A Néia diz que está entrando na menopausa e tem sido difícil esses dias. Tem andado mais chorosa. E é verdade, Néia, é verdade. Daí a necessidade de você buscar um ginecologista para você fazer o quê? O endocrinologista, para você ver como está seu hormônio da tireoide, seu hormônio mesmo dessa, né, o hormônio da parte da menopausa. E você, às vezes, vai repor alguma vitamina no seu organismo e vai trazer equilíbrio para você. Ah, porque é demônio, é ataque espiritual. Não, é um problema físico. É simplesmente um problema físico. Que se resolve indo ao médico. E enquanto você não vai ao médico, você começa a imaginar, ai, porque, ai, começa, e fantasia tanta dor, tanto sofrimento. Você cria um mundo tão tenebroso, sabe? A mente é fértil. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, é um campo de guerra. Então você precisa hoje, né, se cuidar. Você precisa se cuidar. Você precisa ir a médico, você precisa se tratar, você precisa tomar remédio. Ah, e oração vai resolver. Não vai. O que vai resolver é você tomar hormônio. O que vai resolver é você fazer o que o médico mandar. Ok? A oração, sim, a oração vai te direcionar o que você vai fazer. Vai direcionar o médico a te medicar. Ok? A oração não é anulada em nenhum momento da nossa história, gente. Mas a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Então você precisa ir ao médico. Vai ao médico, né? Vai lá, vai ver, fala seus sintomas. Às vezes você precisa tomar um antidepressivozinho pela queda hormonal que você está vivendo.
Senão você fica imaginando tanta coisa, sabe? Aí você fica imaginando, ai, quanta coisa você imagina, você sofre tanto. E é tão simples, é só você procurar um médico. Você viu como é simples? A vida é muito mais simples do que a gente pensa. A gente complica muito, porque a nossa imaginação, ela às vezes complica um cadinho, sabe? Ela coloca coisas assim graves em coisas simples. Você quer ver? Eu conheço pessoas que, quando sente dor, ela tem medo de ir ao médico para descobrir que é câncer. Na cabeça dela já imaginou câncer, já se viu careca, já viu... E chega no médico aquela dor, às vezes, uma Novalgina tira. Sofreu tanto por antecipação. Se tivesse tomado uma atitude, né, não teria sofrido tanto. E Jesus não te chamou para o sofrimento. Ele chamou para uma vida abundante, uma vida próspera, e prosperidade é isso, é ausência de necessidade. E eu quero te abençoar nessa noite com essa palavra, sabe? Eu quero declarar que sobre a vida está a bênção do eterno. Eu quero declarar que a sua imaginação vai se converter ao Senhor, que a sua mente vai ser renovada por essa palavra e por todas as outras que você tem ouvido, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Só ela discerne pensamento e intenção de coração. Isso ela entra nas juntas e medulas. Só ela discerne o que é espiritual do que é alma. Então a palavra, ela entra. Deixa ela entrar na tua vida e discernir. Sabe? Separar. O que é espiritual se resolve o coração com posicionamento, com mudança de atitude, tá? Com calar de boca e com o abrir dos olhos espirituais. E o que não é espiritual, se resolve com médico, com conselhos, com uma terapia, né? Que vem muito ajudar a gente, tá certo? Eu quero dizer que o Senhor é fiel e a promessa que Ele fez vai se cumprir. A promessa de Deus vai chegar na tua vida e vai chegar da forma que Deus falou, sabe? A gente precisa entender isso. O que Deus falou vai cumprir como Ele falou, não como você imaginou. Então esteja preparado para receber o que Deus falou. Esteja preparada para receber o que Deus falou para você. Não o que você imaginou que Deus ia fazer. Não. Mas o que Deus falou, Ele vai se cumprir. Tá certo? E que Deus possa te abençoar. É verdade, né? Às vezes a gente fica imaginando chifre e cabeça de cavalo. É isso aí. A imaginação te leva a fazer tanta coisa. E quando a verdade é um pouquinho diferente do que você imagina. E a gente, né, não precisa disso. E eu quero declarar que eu passei por um processo assim. A vida da gente é um processo. Que a gente imaginou tantos desfechos. A gente imaginou tantas coisas. E eu vi que nada do que eu imaginei aconteceu. E eu vi que quantas coisas eu falei em cima da minha imaginação, pensei, falei e agi em cima dela. E hoje eu vejo que nada do que eu imaginei, pensei, até mesmo falei, foi o que Deus determinou. Então vamos vigiar um pouquinho mais com a nossa imaginação, vamos vigiar com um pouco mais com a nossa mente, as nossas emoções. Vamos ser uma pessoa centrada, afinada com Deus, né? Isso se resolve com muita oração. Não, isso se resolve com oração de fé. Uma oração de fé, quando você fala e acredita no Deus que vai responder. Isso se resolve com mudança comportamental. Isso resolve com mudança de pensamentos, a mudança da mente. A metanoia é altamente importante para o processo. Isso se resolve quando você toma uma atitude. Então, tudo isso faz parte desse complexo chamado vitória. E eu quero que você alcance essa vitória através do poder do nome de Jesus. Vamos orar? Quero te agradecer por essa palavra. Obrigado porque a nossa internet conseguiu segurar. Obrigado porque a gente transmitiu, Senhor, a verdade. E que essa verdade alcance o coração de todos que estiverem nos ouvindo, de todos que ainda vão nos ouvir. E que traga mudança na imaginação, na mente, nas emoções. E que nós sejamos, Senhor, centradas, trabalhadas pelo Teu Espírito, moldadas por Ti para a Tua grande obra. Comece em nós essa obra poderosa e através de nós seja realizada uma grande obra aonde estivermos para louvor do Teu nome.
que nós sejamos bênçãos dentro dos nossos lares, as esposas para os seus maridos, os maridos para as suas esposas, as mães para os filhos para as mães e para o pai. E que haja, Senhor Deus, uma comunicação saudável através do equilíbrio das emoções, da imaginação, e que a gente possa, Senhor, em tudo, ser moldada por Ti. Pedimos porque sabemos que Tu é capaz de fazer e acreditamos que farás. Aceitamos a tua correção, recebemos e queremos acatar a Tua palavra, porque ela é verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Vamos lá, tá chegando o povo. Que delícia. Hoje eu tô sem música para fundo. Oi, Denise. Sinal para você também. Opa, mas hoje foi difícil começar, viu? Tava com algum problema na configuração do meu Facebook. Entramos com alguns minutinhos de atraso, mas chegamos. Para a glória de Deus. E hoje ministrar a palavra assim maravilhosa, porque toda a palavra vinda de Deus é boa, ela é agradável, mesmo que ela nos exorte, né? Ela vem para nos consolar, edificar e exortar, né? E você nessa noite, como em todas as outras lives, você também será alcançada por essa palavra. Anderlúcia, oi minha amiga. Obrigada. Fica aí, ó, divulga aí pra gente. Vamos chamar o povo para participar. Vai ser delícia mesmo. Carlos Henrique Costa, paz e graça, Deus abençoe. Amém, Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Oh, que delícia ter um varão aí conosco. Divulgue essa live, meu irmão. Nos ajude aí a levar essa palavra através do grupo das guerreiras, né? Tô aqui com a minha camisa, ó, firme e forte, defendendo essa bandeira, né? E a paz do Senhor, meu amor. Deus te abençoe também. Deus te abençoe, né? Você tá bem? O som tá bom, a imagem tá boa, eu tô bonita. Se eu tiver feia, não sou eu não, viu, gente? É outra pessoa me representando. Eu sou bonita. Tá tudo bem? O som tá bom? Por favor, me dê um feedback pra gente organizar. Obrigado pelo coração, né? A gente se organizar e tudo sair bonito, porque para o Senhor tem que ser feito tudo com excelência. Simone, a paz. Chame isso, Simone. Convide outra pessoa. Vamos lá, vamos divulgar. O grupo das guerreiras são mulheres que passam 24 horas em oração por causas tremendamente difíceis, porque acreditam no poder da oração. E nós acreditamos, né? Que a oração ela pode muito, muito em seus efeitos. E esse grupo é um grupo de mulheres liderado pela irmã missionária Denise, né? Assessorado por uma equipe de mulheres que também se dispõem a trabalhar todos os dias, a estar à disposição daqueles que precisam. E tem sido uma bênção. Lígia, paz, Deus te abençoe, Lígia. E tem sido uma bênção, viu? Se você desejar participar do grupo, aí no final da live, você pode... Oi, Miriam, paz. Pedir para também fazer parte, ser membro do grupo. E você não vai se arrepender, viu? Além do grupo no Face, também existe o grupo do Zap,
E através do Face você pode conversar com o responsável que vai te atender prontamente, vai te responder rapidamente e você pode fazer parte desse grupo. Se você está precisando de oração ou se você deseja ser o intercessor, você está no grupo certo. Venha participar, abençoar e ser abençoado. A gente está aqui fazendo um tempinho para as irmãs chegarem, né? Divulgar, e aí vamos divulgar aí essa live, como todas as outras que acontecem. Ah, tô linda? Então sou eu, Néia. O som tá bom? Ah, graças a Deus. Isso. Amém. Isso é bom. A gente tem que fazer tudo com bastante excelência. Ontem eu fui convidada pela Rejane, né, a estar aqui fazendo essa live. E eu fico feliz quando eu sou convidada, porque é uma honra para mim. É uma honra para mim. A honra é só minha de estar podendo, né, compartilhar com vocês um pouco desse muito que Deus tem nos dado. Que Deus tem nos dado muito, né? E em cada live a gente compartilha um pouco desse muito. E hoje eu quero falar sobre a imaginação, o perigo e a bênção da imaginação. E o que isso traz de consequências e pode também trazer para nós de bênção, né? Porque a imaginação é uma das faculdades da alma, né? A imaginação todos nós temos. E a gente precisa saber lidar, né, com a imaginação. Eu quero dizer para vocês que o Senhor tem nos dado muitas bênçãos, viu, gente? O Senhor tem nos abençoado. Eu sei que, assim como eu, você também tem sido alcançado por muitas bênçãos do Senhor. E a gente não pode ficar calado, nós temos que compartilhar. Porque o nosso testemunho, eles edificam a outras pessoas, não é verdade? Então, é bom quando você compartilha, né? A gente já está aqui com 5, 9 minutos de live. Vou aguardar só mais um minutinho para que mais pessoas se aproximem e venham. E se você está aí, não se manifestou ainda, fale comigo agora que eu posso citar seu nome, dá tempo. Falar que você está conosco aqui, né? Assistindo essa live, essa ferramenta tão poderosa. Priscila Ribeiro, show! Obrigado, preciosa. Bem-vinda, Priscila. Priscila é uma irmã que louva a Deus. Se você desejar uma mulher de Deus com unção na tua igreja para louvar, Priscila Ribeiro é o nome, tá? Chame ela para cantar. Boa noite. Então, eu queria que você hoje abrisse a sua Bíblia. Nós é que somos agraciados com as mensagens que a senhora traz para nós. Amém, querida. Ô, Jesus, isso é tão bom, sabe? Faz tão bem a gente saber que é instrumento de Deus, né? Isso não é motivo de vaidade, mas de alegria. Porque é tão bom saber, né, que isso que você está falando, isso faz bem, sabe? Para quem transmite a mensagem de Deus. É muito bom. O elogio faz bem. E quando a gente recebe, a gente vai e deposita aos pés da cruz e agradece a Deus, porque sem Ele a gente não estaria aqui, né? E a gente, com o Senhor, pode todas as coisas. Eu queria falar com você em Provérbios 23, versículo 7. É um texto, acho que bem conhecido. Eu creio que você já tenha ouvido algumas mensagens em cima desse texto, né? E hoje a gente vai trazer uma abordagem que eu creio que vai cooperar com todos os outros ensinamentos que você já recebeu nessa área. Diz assim o versículo 7 do Provérbios 23. Porque como imagina na sua alma, assim ele é. Em outras versões, porque como imagina na sua mente. Outros dizem como imagina no seu coração. Né? Porque mente e coração estão ligados a sentimento, é tudo faculdade da alma. Então, a imaginação pode acontecer tanto na mente, na parte, né, de raciocínio, e tem muita imaginação que é levada para a parte emocional, né? Muitas pessoas, elas têm as suas imaginações para as suas fragilidades emocionais. E quando isso acontece, isso desencadeia um problema muito grave, né? Porque se uma imaginação, ela está... Oi, Maria Ananias. Obrigado pelo seu comparecimento aqui na live. Quando você está com o emocional desequilibrado, a sua imaginação... Oi, Patrícia. Ela nunca é uma imaginação boa, né? Porque se for embasada nas emoções, se for embasada nos sentimentos... E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O sentimento e a emoção, eles são muito oscilantes, né? Tem dia que tem horas, às vezes acontece em processos, em períodos bem curtos. Às vezes você está lá em cima na sua emoção,
às vezes a sua emoção está lá embaixo. E se a sua imaginação acontecer quando você estiver com a sua emoção em alta, ela vai ter um foco. Mas se ela acontecer quando a sua imaginação estiver embaixo, quando a sua emoção estiver embaixo, a sua... Oi, minha amiga Bispa Marilane, bem-vinda. Ela vai ser um pouco problemática. Nunca confie na sua imaginação, nunca confie nas suas emoções, nunca confie, as suas emoções são traidoras. Paulo diz assim, quando eu estou fraco, eu sou forte. Ele usa dois verbos, estar e ser. As emoções dizem assim para você, eu estou fraco. Mas a sua estrutura diz você é forte. Estar é condicional. Eu posso estar vivendo um momento de fragilidades, eu posso estar vivendo momentos de dificuldades, mas eu não sou fraca. Eu não sou fraca. E como é que eu tenho essa dedução? Olha para tudo que você tem passado. Olha para tudo que você já venceu. Olha para tudo que você já rompeu. E aí você vai entender que de fraca você não tem nada. Muito pelo contrário, você é muito forte. Você pode estar vivendo momentos de fragilidade, momentos de fraqueza, mas você não é fraco. Por isso que ele diz, quando eu estou fraco, eu sou forte. E há outro texto que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Então, por que essa palavra diz ao fraco, eu sou forte? Porque dizer ao fraco é dizer àquele que está se sentindo fraco. Diga assim, você é forte. Então, eu quero dizer para você que está com seu emocional oscilante, que está, assim, vivendo momentos de instabilidades emocionais, você é forte. Não confie nas suas emoções. As suas emoções, elas não são confiáveis, né? Porque elas oscilam, como eu disse, né? Em cima e embaixo, ela depende das circunstâncias. Bem-vinda, Joseli, né? Patrícia Silva também, bem-vinda. Então, ela trabalha segundo as circunstâncias. As suas emoções, elas são conduzidas, elas são motivadas ou então desmotivadas pelas circunstâncias, pelos problemas. Mas a sua força não está ligada a isso. A sua força vem do seu interior, vem do seu espírito, do seu caráter. Ok? Então, quando você está com o seu momento de imaginação, de criar uma imagem, você cria uma imagem no seu sentimento ou na sua mente, essa imagem faz com que você passe a viver ou a sentir. Jesus, misericórdia da nossa internet, né? Então, preste atenção. Você cria uma imagem e em cima daquela imagem você acredita nela e passa a viver segundo a imagem que a sua mente projetou. Quando eu crio uma imagem de fracassada, eu passo a ser fracassada não porque eu sou fracassada, mas porque eu criei uma imagem de fracasso. Então, como você imagina na sua alma, como você imagina no seu coração, como você imagina na sua mente, assim, diz a Bíblia, assim você é. Então, às vezes você imagina assim, eu sou uma pessoa fracassada. E você passa, então, a viver como uma fracassada porque criou uma imagem